Índice em 2 dias entregou 7.200 pontos e só sexta-feira ele entregou 4.000 pontos, certo? Agora vamos analisar, ver o que ele fez, mas antes de nós analisarmos o índice, nós vamos analisar o Ibov, certo? Vamos lá. O Ibov, eu tô com essa movimentação aqui, certo? Ele chegou nesse desbalanceamento aqui, consolidou, tá? Consolidou nesta região aqui, ó. Aqui, ó, nós tínhamos uma consolidação, ó. Tá? A princípio, ele tinha até aqui, depois ele fez uma nova consolidação aqui, ó. Tá? Agora ele rompeu, ele pode vir testar esse topo rompido aqui, para ir buscar aqueles pontos que nós conversamos já há alguns dias, tá? Então, amanhã, o que a gente deve procurar? Deve procurar por uma compra, tá? Em virtude desse movimento aqui, ó. Ele já pegou quase toda essa liquidez aqui, ó. Tá? Ele bateu nesse mesmo nível aqui, ó. Veio buscar esse breaker block aqui, ó. Ele pode cair daqui e descer? Sim, ele pode fazer isso também, tá? Mas agora nós vamos lá no índice e vamos ver o que a gente pode fazer nas operações de amanhã, tá? Aqui a mesma situação. Lembrem que o Ibov, esse fundo aqui, tá mais perto, né? Por quê? Porque aqui mudou contrato, tudo, enfim, aí fica um pouco mais distorcido, tá bom? Então, o que nós estamos enxergando? Nós estamos enxergando esta região aqui, tá? Nessa região cinza, de possível alvo para alta. O que nós podemos aguardar para ele amanhã? Tá? Um bom cenário seria ele vir buscar esta região aqui, ó, que está no 178.430, que seria mais ou menos a cabeça desse candle aqui, ó. E daqui ele pode subir. Então, quando ele chegar aqui, a gente vai ver uma nova estrutura num tempo gráfico menor que nós operamos, né? E aí a gente tenta fazer uma compra aqui. Se ele não der essa nossa entrada, nós temos esta região aqui, que ele pode, sim, vir buscar para depois subir. Ah, mas ó, daqui até aqui são vários pontos. Sim, são vários pontos. O que nós podemos fazer? Vamos lá nos 5 minutos. Tá? Nos 5 minutos, nós observamos que você não tem uma estrutura bem definida para você achar uma quebra de fundo, tá? Para você carregar. O que eu falo é isso aqui, ó. Se ele tivesse feito isso aqui, ó, tá vendo aqui? Ele fez isso, tivesse vindo aqui, tivesse reagido aqui, feito isso aqui, ó, para dizer, aqui eu tenho um fundo. Eu não tenho isso, tá? Então, eu vou precisar que ele monte alguma coisa para que a gente possa fazer uma entrada. Diante deste cenário, a gente vai marcar regiões onde ele teve bastante interesse de compra, que seria essa região aqui, essa região aqui. Esse aqui, em laranja, é um gap do diário que ficou aberto, de quinta para sexta-feira, certo? Então, o que nós podemos esperar? Ele já quebrou, então, esse topo aqui, que era um topo protegido de toda esta pernada aqui, ó. Certo? Ele vinha na descida, então ele desceu aqui, ele subiu, fez isso aqui, ficou trabalhando nessa região e agora ele teve força suficiente para romper, que foi quando ele fez aquele tiro bem forte na sexta-feira. Beleza? Então, o que eu vou aguardar? Se ele quiser subir daqui, ele vai sem mim, tá? Eu não consigo ir com ele, não consigo mesmo. Por quê? Porque eu tenho liquidez formada aqui, ó. E eu tenho liquidez nesses topos aqui, ó. Vamos fechar mais para vocês enxergarem melhor. Ó, aqui, ó.
eu tenho liquidez formada aqui ainda, eu tenho liquidez formada aqui, eu tenho toda essa liquidez desta região aqui. Então, eu tenho um alvo de compra nesta região aqui, ou quem sabe, nessa região aqui, certo? Então, eu vou esperar que ele venha testar pontos de interesse para que eu possa comprar e carregar, tá? Caso contrário, eu não vou fazer nada. Se você tiver um outro setup que te encaixe, você pode fazer, né? Desde que você já tenha os testes bem definidos. Então, aqui ele usou como inducement essa região aqui. Agora, o que eu quero? Eu quero que ele venha testar novas regiões. Se isso aqui é uma consolidação, ó, você pode considerar essa inteira, tá? Como você pode considerar essa aqui, ó. Só essa aqui. Certo? O que a gente pode fazer? Vamos considerar só essa aqui. Tá? Que ele venha dessa região aqui, venha testar ela aqui, ó, para depois subir. Ou quem sabe vir testar a metade. Se ele vier testar a metade, ele aproveita e fecha esse gap aqui, ó, certo? Para depois ele voltar a subir. Lembrando que a gente tem alvo aqui em cima, tá? Alvo longo, bem longo. Então, você vai ter que ver quantos pontos você quer pegar nas suas operações. Ah, mas e aqui em cima? Para ele vir até aqui. Para ele vir até aqui, eu preciso que ele faça isso aqui, ó. Que ele venha aqui, que ele faça um fundo, rompa, para eu poder vender, trazer ou até aqui ou até aqui. Caso contrário, não tenho o que fazer, certo? Ah, eu gosto de olhar as médias, tá bom? Então vamos olhar as médias. Olha aqui, ó. Eu estou nos 5 minutos. A média do 5 está nessa região aqui, tá? A média do 2, a média de 200, desculpa. A média do 2 está aqui. Uma observação bem interessante, tá? Que quinta-feira, quando ele rompe aqui, ó, toca na média de 200 de novo, ele não encostou mais na média de 200 do 2 minutos, ó. Ela ficou um movimento muito forte. E se vocês forem ver, quem conduziu a operação, quem conduziu o preço, foi as médias curtas do 2 minutos, tá? Então, a hora que elas, quem opera a média, né? Inclinarem bem para baixo, aqui. O bom seria que essa 200 viesse para cá, né? Começasse a inclinar também. Aí o preço vem, toca nelas, você faz uma venda e tenta carregar até níveis mais abaixo, certo? Isso pode ser feito? Sim, isso pode ser feito. Eu não utilizo as médias para entrada, tá? O meu setup é outro, eu não utilizo. Eu utilizo quebra de estrutura. Então, eu não vou fazer uma operação dessas, correto? E aí, se você colocar no 60, você vai ver que a média de 20 do 60 também está num ponto de interesse que nós queremos comprar, tá? Vamos para o diário. Ó, o meu alvo aqui, eu também tenho a média de 8 exponencial nesta região aqui do diário. Vamos lá no 15 minutos. Olha a média de 15 minutos, do 215 minutos, agora que ela começou a inclinar, ó. Tá? Então, a gente tem espaço para ele vir testar regiões aqui embaixo, para depois ele voltar a subir. Então, é isso que eu vou fazer no dia de amanhã. Para vender, eu preciso que ele me faça uma estrutura aqui. Ó, aqui eu tenho um fundinho, tá? No 15 minutos. Quem sabe ele vem aqui, volte a testar alguma região para a gente trazer ou até aqui ou até aqui. Esse ponto aqui é um ponto mais interessante, certo? Por quê? Porque se você for ali, ó, nós vamos estar nesse rompimento aqui que teve muita liquidez, tá?
muita liquidez. Foi esse movimento aqui que deu força para ele depois vir e romper naquela proporção que ele fez sexta-feira, correto? Então, esta região aqui é uma região bastante interessante para, se você pegar uma venda, trazer até aqui. Lembrando que aqui, se fizer uma estrutura de alta, tá, num tempo gráfico menor, é melhor você cair fora, beleza? Tenham ótimas operações essa semana, com muita cautela, muito cuidado, tá? E nos vemos aí amanhã novamente para fazer o fechamento do mercado. Não deixe de dar o seu like e ajudar nós a atingirmos mais pessoas para que tenham esse conteúdo diário, que aqui a gente apenas faz o estudo do gráfico. Nós não fazemos nenhuma indicação de operação. Se você operar, e por conta e risco próprio. Tenham uma boa noite.